operada, acabei de tirar minha vesícula e vim contar um pouquinho sobre a cirurgia, como eu descobri, como é que foi e várias outras coisas que eu descobri ao longo do processo. Porque eu lembro que quando eu fiz o meu vídeo sobre a cirurgia do joelho, quando eu operei o LCA, foi um vídeo que eu fiz porque eu tava passando por aquele momento pra compartilhar ali a minha situação, mas depois, até hoje é um vídeo super visto por pessoas que também vão ter que operar e estão tensas e tal. Bom, no final do ano passado eu fui no médico e ele me pediu uma série de exames pra ver como que tava a situação do meu corpo. E aí ele pediu vários exames de imagem, pediu do fígado, pediu da tireoide, pediu da vesícula. Foi vendo tudo, pra ver se eu tinha hérnia, diástase, gordura no fígado, pra ver se eu tinha pedra na vesícula, pra ver se eu tinha problema na tireoide, pediu exame de sangue, pediu tudo. Graças a Deus não deu nada, mas quando a gente viu o exame de imagem da vesícula, tinha uma pedrinha. Se apegue a essa informação, tá? Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, Juliana, melhor você procurar um gastro, um médico especialista no sistema gastrodigestivo aí, sei lá como é que fala, gastrointestinal, provavelmente. Enfim, mas melhor você procurar um médico especialista nisso, que daí você vai ver quais são os próximos passos. Porque normalmente, pedra na vesícula tem que operar. Eu fiquei meio nervosa, mas eu pensei, será que vai ter que operar? É só uma pedrinha, né? Enfim. Fui num médico especializado nisso e levei, e ele já falou assim na hora, falou, olha, tem que operar. A vesícula, quando ela faz pedra, ela não é uma vesícula que funciona direito. E a pedrinha que forma na vesícula, se ela for muito grande, vai te dar uma dor, assim, de ver estrelas. Já se a pedrinha for muito pequena, quando a vesícula mexe, ela pode escorregar pelo canal e ir parar no pâncreas e você tem uma pancreatite, que é um negócio aparentemente super grave. Eu me consultei com o doutor José Joquebura, ele é professor da USP de sistema biliopancreático. Então, basicamente, ele ensina estudantes de medicina da USP a fazer essa birosca dessa cirurgia, entre outras coisas, óbvio, né, gente? Então, assim, ele é muito especializado nessa área. Então, óbvio que quando ele falou isso, eu confiei muito no que ele falou. E ele me falou duas coisas que eu achei muito interessantes trazer pra cá. Ele me falou que tem dois fatores mais comuns, não são os únicos, mas são os mais comuns para as pessoas operarem a vesícula. O primeiro é o fator genético. Se você tiver muitas pessoas na família que tiveram problemas na vesícula ou que tiveram que tirar a vesícula, muito provavelmente você vai ter também. Não quer dizer que você vá obrigatoriamente ter, mas quer dizer que pode ser que você tenha. Eu, por exemplo, depois disso, depois que ele me falou, fui pesquisar e descobri que a família do meu pai, quase toda assim, todo mundo teve ou tem problema na vesícula. Eu nem sabia, obviamente, porque não é o tipo de coisa que você chega no almoço da Páscoa e fala, gente, peraí, quem é que tem problema na vesícula aí? Então, sabe, você só meio que descobre quando vai ter o problema mesmo. O segundo fator muito comum, ele disse que é o emagrecimento muito rápido. Que obviamente não foi o meu caso, né, gente, que continua igual, mas que é muito o caso de quem toma, por exemplo, Ozempic ou quem faz a bariátrica. Ele me falou que ele tá operando muita gente que toma Ozempic, não por causa do remédio em si, mas por causa do emagrecimento muito rápido. Então, eu achei muito interessante porque eu não fazia ideia de que uma coisa podia estar relacionada com a outra. E ele me perguntou assim, juro, gente, umas 30 vezes se eu tava tomando Ozempic. E eu, não, doutor, não tomo Ozempic, eu não tomo nada, eu tomo remédio nenhum, eu nem sequer tomo mais anticoncepcional. Eu não tomo nada nesta vida, muito menos Ozempic. Aí ele, desculpa perguntar, mas é porque, assim, tá muito comum as pessoas que tomam Ozempic estão operando a vesícula. E aí depois, quando eu falei isso nas minhas redes sociais, muita gente veio me contar que fez a bariátrica, ou tem um parente próximo que fez a bariátrica, e assim, em média 1 ano, dentro de 1 ano depois da bariátrica, né, quando tem aquele emagrecimento super agressivo, assim, no começo, a pessoa teve pedra na vesícula. Não sou médica, tá, gente? Eu acho que se você tiver alguma questão relacionada à vesícula, é bom que você procure um especialista, não é mesmo? Agora vamos para a cirurgia. Gente, hoje faz 1 semana exatamente que eu operei a vesícula. Então, a cirurgia foi muito rápida, ela durou 1 hora. Eu entrei às 5 da tarde pra fazer e eu tive alta no dia seguinte, umas 9, 10 da manhã. Então, não fiquei nem 24 horas no hospital, tá? Foi realmente muito rápido o negócio. É uma cirurgia super segura, feita por videolaparoscopia, que chama? Quando entram aquelas
as duas pinças e a câmera. Eu vou mostrar, eu não sei se eu vou ser banida do YouTube, mas eu vou mostrar como é que estão minhas cicatrizes. Eu fui tirar os pontos hoje, então por isso que tem uma colinha ali ainda em volta dos curativos, tá? Só ignorem a colinha, porque a colinha é daquele curativo super, super forte que eles colam. Antes de me operar, ele jogou um contraste lá pra ver se tinha pedra mesmo. Tinha pedras. E não só uma. Tinham 5 pedrinhas, uma era grande e as outras eram pequenininhas. Aí que tá a questão, gente. As pequenininhas são as perigosas. A que dão o caos, entendeu? Então eu já interpretei que foi a mão de Deus na minha cabeça. Enfim, porque eu operei sem ter crise nenhuma, né? Sem ter dor, sem sequer perceber. Mas aí, beleza. Depois da cirurgia, fiquei menos de um dia no hospital, saí e vim pra casa. E aí ele falou pra eu fazer repouso, não subir escada, tem escada aqui no meu apartamento. Então também tive que ficar só no andar de baixo, não pude subir durante uma semana. Não podia pegar peso de jeito nenhum. Então eu fiquei meio que uma semana de molho. Sobre a dor, ela doeu um pouco no primeiro dia, porque o ponto do umbigo que era maior começou a repuxar e ele dava uma dorzinha, assim, era um incômodo muito contínuo, muito frequente. Me deu um medo absurdo de levantar, não porque doía, mas porque eu tava com medo de estourar os pontos. Eu acho que isso é meio normal, porque, enfim, você não sabe muito bem, né, aquilo. Eu sei lá, foi a primeira cirurgia que eu fiz de rasgar a barriga, de ter ponto na barriga. Então eu levantava, assim, me dava um pouco de medo. Tive um pouco de tontura no primeiro dia. Eu acho que de dor mesmo, dor forte, não chegou, nossa, nem perto, nada da cirurgia do joelho. Assim, eu acho que em dor, gente, eu tava até falando com o Ju, assim, eu tô aqui, eu tirei uma pelinha na lateral da minha unha e o meu dedo tá um pouco inflamado aqui, tá doendo mais do que a cirurgia. Mas, gente, cada corpo é um corpo, tá? O nível de dor que você sente, ou enfim, dos pontos e tal, ou da região, que às vezes é muito sensível, é de pessoa pra pessoa. Então eu posso chegar aqui e falar assim, olha gente, pra mim doeu super pouco, e de repente pra você ter doído muito. Eu até compartilhei no Instagram falando que eu tava super bem, né, porque no segundo dia, gente, eu já tava assim, uhul, bora pra vida, sabe? Óbvio que eu evitei subir escada, porque era contraindicado, mas eu já tava, sentando, levantando, fui tomar banho de boas, tava indo fazer comida sozinha, eu tava tipo, sem fazer esforço físico, mas fazendo as coisinhas do dia a dia, normal, sabe? Quando eu compartilhei isso nas redes, as pessoas falaram, nossa, mas você tá muito bem. No meu segundo dia de cirurgia, eu tava morta de dor. Então, tô falando isso porque não é regra nem para um lado, nem para o outro. Inclusive, uma coisa que eu percebi com a cirurgia de vesícula, de retirada de vesícula, é que não tem uma regra para ninguém, gente. Eu descobri que muita seguidora minha já tinha tirado a vesícula, tipo, muita mesmo. Eu fiquei até muito impressionada, porque eu fiquei com a impressão de que todo mundo já tirou a vesícula, sabe? Porque era tanto recado, tanta mensagem, todo mundo me mandou alguma coisa de alguém que tirou uma vesícula. Então eu fiquei com a impressão de que, assim, se você não tirou a vesícula, um dia você vai ter que tirar. Brincadeira. Mas enfim, daí eu tinha o retorno no médico. Eu acho que meu corpo foi sentindo, que ele pegou e falou assim, cara, é seu último dia pra sentir dor, é hoje. Um dia antes de ir no médico ontem, eu senti uma dor em meia lua, que eu, assim, foi de ver estrelinha. Mas foi bizarro, porque eu tava 6 dias sem sentir dor, no 7º dia eu senti dor. Aí eu falei, cara, que zoado isso. Enfim, mas também passou. Quando fui hoje no médico, já tava sem dor nenhuma. Eu acordei, parecia que eu não tinha nem feito nada, gente. 7 dias depois da cirurgia, eu acordei e parecia que eu não tinha feito nada. Tirei os pontos, tava sem dor nenhuma. Ele me perguntou, como é que foi essa semana? Aí vem a segunda parte dessa cirurgia. Alimentação versus piriri. Quando eu falei nas redes que eu ia tirar a vesícula, todo mundo falou, se prepara pro piriri, você vai comer e correr pro banheiro. Você nunca mais vai conseguir comer porcaria na rua, que você vai ter que sair correndo pro banheiro mais próximo. Se você tiver o envergonhado, você vai perder essa vergonha na hora que você vai começar a ir no banheiro, em qualquer banheiro que tiver. Banheiro limpo, banheiro sujo, banheiro público, banheiro privado, qualquer um. E eu fiquei assim, gente, olha, porque all oversharing, mas eu fiquei assim porque eu tenho o toba envergonhado, entendeu? Eu só vou em banheiro de casa ou em banheiro do hotel ou banheiro de casa dos meus parentes. Se eu estiver na rua, no shopping, me dá uma vontade de ir no banheiro, eu seguro até chegar em casa, entendeu? Aí eu falei, cara, como é que eu vou viver sem essa vesícula tendo em qualquer banheiro?
E aí eu comecei a sofrer por antecedência por isso. Inclusive porque muita gente virou pra mim e falou que eu não ia mais conseguir comer coisas. Tipo, você nunca mais vai conseguir comer pizza, você nunca mais vai conseguir comer hot dog, você nunca mais vai conseguir comer pastel, você nunca mais vai conseguir comer açaí. Eu comecei a ficar tensa. Pensa numa pessoa tensa. Por quê? Falaram aí pelo menos umas 3 das minhas comidas favoritas. E aí que eu falo, gente, cada corpo é um corpo e por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui. Porque apesar de ser uma cirurgia muito comum e de muito provavelmente todo mundo ter alguém que já operou a vesícula, pra mim fizeram um baita de um terrorismo que me deixou apavorada e o negócio foi 10 vezes melhor. O que aconteceu? Eu operei e logo em seguida veio a Páscoa. Operei na quinta-feira, no domingo era Páscoa. Todo mundo falou, meu, você não vai poder comer chocolate, comida gordurosa, não dá, que você se borra inteira e tal, tal, tal. Melhor perder a Páscoa do que ter uma crise de vesícula. Mas eu pensei, caraca, né, ô dureza. O que aconteceu? Eu tirei a vesícula e o médico falou pra mim, olha, você pode meio que comer tudo. Só maneira um pouco na gordura agora no começo, porque o seu corpo está se reacostumando aí a não ter mais o armazenamento de bile. E aí, gente, eu vou fazer uma pausa aqui na minha história para fazer uma breve explicação. A vesícula, ela não produz nada. Ela é responsável por armazenar a bile, que é produzida no fígado. A bile é produzida no fígado. E a vesícula só armazena, porque quando você come uma gordura, a vesícula libera a bile quebra a gordura e vai, né, metabolizar. Quando você tira a vesícula, que você não tem mais esse armazenamento, o seu fígado continua a produzir bile. Então, óbvio, demora um tempo pro seu corpo fazer essa adaptação, mas o corpo se readapta. E aí, por que eu dei toda essa explicação? Porque depois, quando as pessoas operam a vesícula, toda a diarreia que elas têm, elas culpam a vesícula. E não é bem assim. Porque, teoricamente, o corpo compensa. E aí, quando eu voltei lá no meu médico hoje, eu contei pra ele. Eu falei, olha, todo mundo falou que eu ia ter diarreia, que eu ia ter piriri, que eu ia ter que sair correndo pro banheiro. E eu comi bacalhau, eu comi pizza, eu comi açaí, eu comi chocolate. Eu fui fazendo teste pra ver o que ia me deixar correndo pro banheiro. Porque eu tenho que estar preparada para um dia que eu estiver na rua, não é mesmo? Fui fazendo teste com, gente, várias comidas oleosas. E até agora, gente, 7 dias não descobri o limite. Não tive piriri nenhum. Assim, quis fazer esse vídeo para contar um pouquinho do meu momento, para contar um pouquinho, trazer assim um pouco de conhecimento, trazer um pouco de informação. E também, gente, porque me aterrorizaram muito. Eu fiquei aterrorizada. E quando foi 10 vezes melhor. Fica aqui o recado pra vocês. Quando vocês tiverem que fazer alguma cirurgia, algum procedimento, tiverem alguma doença ou alguma coisa no corpo, eu sei que sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa, mas sempre tenha em mente que cada corpo é um corpo, gente. Não é porque é um corpo gordo que reage igual a outro corpo. Não é porque é um corpo que já fez bariátrica que reage igual a outro corpo que já fez bariátrica. Cada corpo, cada organismo, cada pessoa tem hábitos, genética, funções diferentes das outras. Então, não se aterrorize, não sofra por antecedência, como eu fiz, com histórias cabulosas dos outros. Quando você tiver medo, pense em mim, que não tive um nada, que comi tudo de mais gorduroso que eu poderia e não tive um piriri sequer, pelo contrário, aí vem o oversharing de novo. Fui no banheiro lindíssimo, como a minha nutricionista chama, cocô campeão. Mas enfim, gente, é isso. Estou aqui 7 dias depois da cirurgia de vesícula, não estou sentindo uma dor sequer, só não posso fazer musculação porque eu não posso fazer força abdominal, mas não é por causa da vesícula. Se você faz a força abdominal, muita força abdominal, quando você está cicatrizando de algum corte que afundou lá dentro da sua barriga, você pode ter a hérnia, que é grave, né? E aí vai ter que operar de novo da hérnia. Então não posso ir pro boxe, não posso ir pro jiu-jitsu e também não posso jogar bola durante 1 mês e meio a partir de hoje. Ou seja, talvez eu surte, talvez eu tenha um troço, mas ele disse que eu não só posso, como devo andar na esteira. Então, gente, resumindo esse vídeo todo aqui, a minha cirurgia de vesícula foi meio que de repente. Eu descobri sem sintoma, operei meio que de repente também. Achei que ia ser um caos, achei que eu não ia poder comer mais nada, achei que eu ia ter caganeiras e caganeiras. E no final das contas, doeu só um pouquinho. Eu posso comer de tudo, sem ter piriri nenhum. E eu tô super bem.
Ou seja, se você tem que operar a vesícula, gente, talvez não seja um bicho de 7 cabeças. Então, assim, estou aqui atualizando o meu quadro, até porque ter, assim, é fogo, né? Porque toda vez que uma gorda opera alguma coisa, todo mundo acha que é bariátrica ou que é decorrente da obesidade. Gente, vou deixar esse recado final aqui. Gorda também é gente. A gente também tem genética, a gente também tem outros problemas na vida que não necessariamente estão relacionados à nossa gordura, tá? É isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, seja sobre a cirurgia, sobre a recuperação, sobre qualquer coisa, me pergunta aqui nos comentários. O meu médico foi particular, porque ele é amigo da minha mãe de faculdade. Minha mãe fez faculdade com ele. Minha mãe também é médica. E eu operei no Oswaldo Cruz, porque era um hospital que ele operava, e o meu plano de saúde atendia. Se tiverem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por ficarem comigo em mais uma fase da minha vida, mais uma cirurgia. Gente, eu nunca achei que eu ia ter que fazer 2 cirurgias na vida, uma do joelho, agora da vesícula. Caótico, caótico. Mas é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like pra eu saber que você tá aqui comigo nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder as próximas atualizações. Se eu tiver piriri, eu vou voltar e falar: gente, vocês estavam certa mesmo, eu tive piriri. Mas eu vou torcer pra quem não tenha. Se eu tiver, eu conto. E é isso, gente. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos gigantes do coração e fiquem bem.